O tema da mensagem de hoje é conquistando território. Está no livro de Gênesis, capítulo 13 e 14, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do leste e do oeste. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te a ti e a tua descendência para sempre. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Preste atenção que ele diz assim: percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Ou seja, quando Deus diz isso ao servo dele, o que ele está querendo dizer? Que aonde ele colocar a planta dos pés, o Senhor dará por herança. Sim ou não? Por que o Senhor não disse assim: olha, meu servo, tá vendo a terra que você está? Olha os 4 cantos dela. Olhou? Tá certo, essa terra eu vou te dar. Ele não disse isso. Ele disse: além de você olhar, enxergar para que você possa contemplar, você precisa pisar nesta terra. E Deus não estava com pressa. O Senhor disse: pise nesta terra, tanto no comprimento quanto na largura. Todo este quadrado, todo este território eu darei a você e a tua descendência. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Preste atenção, amado. Hoje é um dia em que nós paramos apenas de assistir uma história bíblica, mas hoje é o dia que você vai começar a escrever a sua própria história. Eu quero com autoridade aqui hoje declarar sobre a tua vida: chegou um novo tempo para a tua vida. Chegou um novo tempo para a tua casa, para a tua saúde, para o teu casamento, para as tuas finanças, para tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Talvez na tua oração você tenha dito: Senhor, há quanto tempo eu vou esperar para que essas coisas comecem a acontecer? O Senhor te diz assim, recebe aí no teu coração: hoje é o primeiro dia de tantos outros que ainda virão. Talvez você disse: para mim não tem mais jeito, eu já estou numa idade avançada, eu já não acredito que isso possa acontecer. Mentira, irmãos. A promessa de Abraão, ela foi acontecer, já ele muitas vezes velhos, em algumas das promessas aconteceu. Preste atenção, Sara, quando ficou grávida, ela tinha aproximadamente 100 anos. Ela já não tinha expectativa, mas a promessa de Deus se cumpre no tempo aceitável do Senhor. Sabe, amado, estamos abrindo oficialmente hoje a campanha Conquistando Território. Conquistar território no reino de Deus é a herança, nunca foi sinônimo de passividade. Quando eu tenho uma herança, eu não posso ser passivo, sabe? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir, eu tenho que me manifestar. Deus tem uma promessa para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso ministério. Deus tem e Ele vai fazer. Ele é que vai nos posicionar para que você tome posse. Eu quero falar sobre a lei da geografia espiritual. Como está registrado, amado, na nossa fé, toda conquista envolve mudança. Às vezes você precisa mudar algumas coisas na sua vida para que você possa conquistar outra. É muito simples. Eu estou caminhando num caminho reto, mas quando começa a chegar os primeiros degraus, a mesma força que eu coloco em todos os músculos do meu corpo, principalmente da minha perna, não é a mesma quando eu vou subir o primeiro degrau. Eu coloco o pé direito e dou um impulso para que o esquerdo venha trazendo com ele todo o meu corpo. Amém? Ou seja, envolve uma mudança. Muitas vezes quando a gente vê um obstáculo na nossa frente, nós imaginamos que não é de Deus, porque os obstáculos estão vindo. Não, os obstáculos estão chegando para que você passe do nível reto, plano, para um nível mais elevado. Você está entendendo? Deus alterou a nossa geografia nos plantando neste prédio, que é novo, que é atual. Quando eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor, já que nós temos que sair do prédio antigo, ficamos lá 8 anos, eu não quero mais, Senhor, está fazendo reforma. Quem me conhece sabe quantas reformas na vida eu já fiz. Eu não quero mais ter que estar fazendo prédio, ter que estar fazendo púlpito, ter que estar fazendo um monte de coisa. Eu queria um prédio pronto, mas dificilmente, amado, você tem um prédio pronto. Você tem um prédio que era uma loja, você tem um prédio que era uma fábrica, você tem um prédio de qualquer maneira, mas dificilmente tem um prédio que era a igreja. Até que o Senhor diz: fique em paz, eu vou te dar um prédio, você não vai precisar fazer absolutamente nada. Olha que bênção que o Senhor nos deu. Sabe, irmão, o púlpito já estava pronto, tudo estava pronto. Por quê? Porque o proprietário, Deus colocou no coração dele da seguinte forma: faça um prédio para uma igreja. A empresa Shopee tentou alugar aqui por várias vezes, e ele quase alugou, mas o Senhor falava ao seu coração: esse prédio é para minha casa,
é para a igreja. E quando eu mandei a proposta para ele, uma proposta indecente do valor que ele estava pedindo, quase a metade, ele falou: eu vou orar, pastor, mas aquele vou orar, tipo assim, não tem esperança. Até que um pastor amigo nosso, muitos aqui conhecem o pastor Messias, que é irmão do dono, do Oséias, ligou para ele e falou assim: olha, se for o pastor Alexandre, alugue com os olhos fechados, porque eu tenho certeza da unção que esse homem tem e do cuidado que ele tem com o prédio. E eu me alegrei com isso, amado, porque aquilo que a gente vai plantando na vida, chega um tempo que ainda que as pessoas não queiram ver, elas reconhecem. Amém? Então, Deus nos deu isso, e no mundo espiritual, sabe, não existe nenhum território desocupado. Se a igreja de Cristo não ocupar a vizinhança aqui em oração, sabe, e as almas salvas, as trevas tentarão ocupar. Então o Senhor nos plantou aqui para a partir de hoje nós começarmos a conquistar este território, este bairro. Não sei como, não sei de que maneira o Senhor vai fazer, o Senhor nos dará estratégia, mas vai chegar o tempo que nós iremos fazer isso. Nós faremos como Gideão, sabe, que juntou os seus valentes e partiu para a batalha, e com 300 ele venceu toda a peleja. Sabe, amado, este prédio, este bairro estão sendo demarcados hoje pela glória do Senhor. Você crê nisso? Levante a tua mão e diz: a glória do Senhor já está neste bairro. A promessa é nossa, por isso eu preciso marchar. Amém? Marchar é o que o Senhor disse para o servo dele: tenha vista de toda a terra, ande pelo seu comprimento e pela sua largura. Ou seja, aonde você colocar a planta dos teus pés, como o livro de Josué diz, eu te darei por herança. Preste atenção. Ponto 1, o compromisso do Espírito versus a ilusão da alma. Gênesis capítulo 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Sabe, irmãos, ao propor uma separação para preservar a comunhão de Abraão e Ló, Abraão deu escolha a Ló. Abraão disse assim: olha, os nossos pastores estão brigando, estão se desentendendo, porque o Senhor tem nos abençoado. E a bênção do Senhor tem sido tão grande que as ovelhas que nascem não sabem se é de um, se é de Ló ou se é de Abraão. Por conta disso, meu sobrinho Ló, vamos fazer o seguinte: nós estamos aqui, diante do Oriente. Se você escolher o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito. Mas deixo você escolher. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão e viu uma terra verdejante, uma terra rica, ideal para o quê? Para os seus próprios negócios. Então ele escolheu com os olhos da alma. Ele disse assim: bom, já que é para eu escolher, eu vou escolher esse. É igual a história do bife, grande ou pequeno, né? Qual que você escolhe? Já posso escolher? Pode. Vai, escolhe o grande. Ló fez isso, ele escolheu aquilo que era aos seus olhos maior e que estava pronto. Nós precisamos entender, amado, que a alma humana, por muitas vezes, ela busca o quê? Ela busca o conforto, o que é fácil, o que tem um retorno imediato. Isso é a alma humana. Mas o caminho da alma de Ló terminava na destruição de Sodoma e Gomorra. Preste atenção, a escolha de Abraão foi a escolha dos olhos do Espírito. Talvez você está enxergando algo que Deus tem te mostrado, você não está enxergando nada. Você fala: Deus, mas como que eu vou fazer isso aqui? É terra seca, isso não planta nada, e se plantar não dá nada. Mas Abraão, ele tomou uma decisão baseada em quê? No Espírito de Deus. Sabe, irmão, ele habitou nos carvalhais de Hebrom, lugar que aponta para Jerusalém. Sabe, a terra parecia seca, a terra parecia desfavorável, a terra parecia, sabe, algo que estava destruído aos olhos humanos. Mas Abraão andava pelo que cria e não por aquilo que ele viu. Nós devemos andar pelo aquilo que nós cremos e não aquilo que nós estamos vendo, porque nem sempre aquilo que você está vendo, ainda que seja bonito, é perfeito. Mas se o Senhor está contigo, meu irmão, Deus já fez a perfeita obra. Recentemente eu testemunhei aqui que eu fui curado da diabetes. Pelo que a gente sabe, diabetes, segundo a medicina, não tem cura. Sabe, irmãos, eu já estou há 1 mês e pouco sem tomar o remédio, que a médica suspendeu, porque meus últimos exames dizia que eu já não precisava mais. Mas eu fico insistindo, porque isso não é duvidar de Deus, não é colocar Deus à prova, é mostrar para você mesmo a cada dia que você tem que glorificar ao Senhor, porque Ele já fez a obra. Nem antes de eu tomar remédio, antes de ser
diagnosticado com pré-diabetes na época, que depois virou diabetes, dava 113, 115. Um dia que eu vou medir, dá 98, 100, 82. Fala, não, muito baixo também é ruim, você tem que ficar com tremedeira. Mas para você ter ideia, sabe? Antes eu precisava tomar remédio e mesmo assim não abaixava. E quantas pessoas estão assim? Sabe, amado, quando uma palavra é liberada, tem muita gente que perde durante um culto. Talvez um culto que não tenha muita gente, até tem pouca gente, não tem um pregador famoso, mas tem uma palavra que sai do trono de Deus. Recebe toda a palavra, guarda no seu coração, coloque em prática e Deus fará a perfeita obra. Muitas vezes diante do desafio, amado, nós ficamos com a nossa alma, sabe, tentando paralisar, dizendo, mas isso aqui não vai dar certo. Quando nos foi apresentado esse prédio, a primeira coisa que eu pensei, o custo é muito alto. O que a igreja arrecada não paga o aluguel. O que a igreja arrecada pagaria metade do aluguel. Mas o Senhor colocou paz no meu coração. Fui para minha casa ainda perturbado de espírito. Falei, Senhor, maravilhoso lugar. Qualquer um sonharia ter um lugar assim pronto, mas está nas tuas mãos. Se for do Senhor, vai acontecer. Horas depois, o proprietário disse, olha, a sua proposta final é essa? Eu disse sim. Insisti muito, a gente ainda baixa. Ele disse, não precisa baixar não, eu aceito. E aí, irmãos, ao mesmo tempo que vem a alegria, vem a preocupação. Não é verdade? Sabe quando você ganha alguma coisa que você tanto sonhou e veio de uma maneira tão rápida, você fala, meu Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Sabe, querido, diante do desafio de um prédio novo, a nossa alma tenta nos paralisar dizendo que o custo do trabalho são grandes demais. Mas há uma esperança espiritual que não se consolida por decisões da alma. As decisões primeiro vêm do Senhor. Precisamos agir pelo Espírito, parar de olhar para a dificuldade física, focando no tamanho do Deus que você serve, que prometeu e que vai. Ponto 2. Edificando o altar da fidelidade. Gênesis capítulo 13, versículo 18. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão em Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Preste atenção, amado. Esse foi o primeiro ato de um conquistador. O nosso primeiro ato em qualquer coisa é levantar um altar de adoração diante do Senhor. Como que se faz isso? Dobre o seu joelho, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Fala, Senhor, eu estou diante desta situação. Eu não sei o que resolver, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a opção. Mas uma vez que eu coloco o meu joelho diante de ti, um altar é levantado ali. A Bíblia diz que um lugar que ninguém queria, Abraão foi, sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus, fique em paz, aonde você for, a minha bênção é contigo. Pai, eu tenho certeza que o Senhor está comigo, é assim que você deve dizer. Jesus na cruz do Calvário diz, tetelestai. Ou seja, está consumado, Pai, agora eles são meus, e todo aquele que vier a mim pelo meu sangue, será curado, será liberto, será salvo, será restaurado, eles são meus, e o diabo não pode te tocar. Você pode até tomar um escorregão, mas ainda que você parece que vai cair, você cai de pé, porque Deus é contigo. O Senhor não mudou, igreja, Ele é o mesmo. Racharamá cantaré. Sabe, a primeira coisa que fez foi edificar ali um altar ao Senhor. Ele poderia ter construído uma mansão para ele, uma fortaleza para si? Poderia. Ele já era muito rico nessa época, ele já era multimilionário nessa época, mas não, ele ergueu um altar de adoração e de entrega. Quando Deus é o primeiro em todas as coisas, você passa a ser o primeiro dele em tudo. Sabe, amado? Ele entendeu que para possuir a terra, ele precisava selar um território com fidelidade. Preste atenção, seja fiel em tudo, seja fiel com as pessoas que você ama e até aquelas que você não ama, porque o Senhor te honrará. A fidelidade, amado, constrói em nós, no nosso espírito, um altar ao Senhor, sabe? Eu quero dizer para você que este prédio novo onde estamos hoje é o nosso carvalhal de Mamre, o mesmo que era de Abraão. Ele não é apenas um endereço comercial, ele não é apenas um prédio novo, ele é uma base de operação do Espírito Santo, e eu vou repetir, ele é uma base de restauração do Espírito de Deus. Daqui sairá cura, daqui sairá libertação, daqui sairá palavra de vida a toda essa região, porque Deus tem promessa. E não será apenas da vida do pastor, será da sua vida.
Você vai orar por pessoas, elas serão curadas, elas serão libertas. Deixa eu contar uma novidade para vocês que eu estava orando, Deus colocou no meu coração. Nós teremos o evangelismo que nós iremos fazer para a inauguração, mas na semana seguinte nós teremos um evangelismo nosso. Iremos fazer o dia da oração. Essa porta vai estar aberta, o louvor vai estar tocando e todas as pessoas que passar aqui na frente vai ter um grupo de pessoas orando. Como assim? Panfletando e dizendo: meu irmão, você aceita uma oração? A pessoa vai aceitar. Você vai colocar ela para o lado de dentro, aqui na recepção mesmo, vai impor as mãos sobre ela, ela sairá daqui curada, liberta, restaurada, e a manifestação do Espírito Santo virá sobre ela. Sabe, irmãos, não adianta a gente só soltar panfleto, nós precisamos ter atitudes. Pastor, eu tenho muita vontade de orar por alguém, mas eu não sei orar. Então, orar é falar com Deus. O que você falar, Deus responde. Um bebê sabe pedir as coisas para o pai e para a mãe, mas um choro, um gesto, o pai e a mãe já sabem. Agora imagina o teu pai que estás no céu. Quando você orar, ele vai responder. Você está entendendo? Mas amado, para manter esta base funcionando e garantir o sustento deste prédio, que é o aluguel, nós precisamos manifestar a fé de Abraão. Sim ou não? Terceiro, a linguagem de Caleb e o alvo nas vidas. Números capítulo 13, versículo 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Vou ler de novo: subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quando nós vamos fazer algo, tem que ser animosamente. Você não pode ir desanimado: eu só vou porque o pastor está pedindo, que saco meu, não queria, mas ele vai brigar comigo, ele vai ficar chateado, e vai murmurando, vai reclamando. Sabe o que vai acontecer no final da sua caminhada? Nada. Agora vai animado para você ver. Você vai contagiar pessoas, as vidas serão contagiadas. Sabe por quê? Porque assim que Josué disse, sabe, assim que Caleb disse, assim que Moisés disse, que Abraão disse, e que todos os homens, grandes homens e mulheres de Deus disseram. Segundo Samuel 2:1, e sucedeu depois que Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? Ele disse: para Hebrom. Presta atenção, amado. Davi, tudo que fazia, consultava o Senhor. Eu posso ir lá, Deus? Pastor, como que eu vou fazer isso? Eu vou dobrar meu joelho aqui e vou falar para o Senhor: Senhor, eu posso fazer tal coisa? Eu vou fechar a boca e vou ficar esperando ouvir a voz do Senhor. Nem sempre é possível você ter, sabe, a voz audível do Senhor aos seus ouvidos, mas Ele vai colocar certeza no teu coração. Pode ir. Uma vez eu estava dando uma palestra, e no final dessa palestra um irmão me chamou e disse: pastor, eu preciso te contar algo. Eu disse: meu irmão, vamos ali na sala. E ele começou a contar, e contou uma história, e disse assim: eu preciso de uma resposta ainda hoje, eu não sei se vai dar tempo, mas eu preciso dessa resposta. E quando ele terminou, eu disse: pode fazer. Ele falou: mas já tem a resposta? Eu falei: enquanto você falava, Deus dizia que era para dizer para você: pode. Irmão, eu não preciso ter medo. Sabe por que eu não preciso ter medo? Porque é o Senhor que garante. Ele é o seu patrão, Ele é o seu Senhor, Ele é o teu Deus. Nós precisamos avançar. Sabe por que você está paralisado há muito tempo? Porque você tem medo de avançar. E se não der certo? Se não der certo, não deu. Simples assim. Está lá igual a Luana, pastora Luana, dizia para os seus filhos: mãe, posso fazer tal coisa? Ela perguntava: é de morrer? Não. Então pode. Mas se não é de morrer, você vai morrer? Não. O máximo que você vai ter é uma frustração. É uma barreira, mas preste atenção, lembra o que eu disse? A barreira é para te levar a um novo nível. Tem gente que está a vida inteira no raso, porque não tem autoridade, tem medo de avançar para um novo nível. Não tenha medo, seja ousado, e a ousadia do Senhor te elevará. Sabe, meu irmão? A ousadia, Yaresh e Yakol, são duas palavras que nós vamos usá-las por um tempo. A Bíblia diz que enquanto os 10 espias trouxeram um relatório de medo sobre o gigante de Canaã, Caleb se levantou e disse que a terra seria conquistada. Preste atenção, olha essa palavra, Yarash, que quer dizer apoderar-se, herdar por direito de conquista. Ou Yakol, prevalecer, ser totalmente bem-sucedido. É isso que o Senhor quer de você. Sabe, Ele quer que você se apodere, que herde daquilo que é direito de conquista.
Pastor, mas como eu sei que é direito meu, que é de conquista? Meu irmão, apareceu no seu currículo, apareceu na sua vida, apareceu na tua história, e você diz, será que é para mim mesmo? Se chegou até você, porque é. Será que eu tenho capacidade? Deus não te deixaria envergonhado, Ele vai te capacitar. É grande, dá medo, dá, mas é porque tudo que é grande assusta, mas o Senhor vai te elevar a lugares mais altos, a lugares maiores, a situação melhores. Sabe, irmãos, e a qual prevalecer, ser totalmente bem sucedido. Não tenha vergonha de ser bem sucedido. Não tenha vergonha das pessoas falarem, nossa, você está rico agora, nossa, você está próspero agora, nossa, que benção o teu casamento, nossa, que lindos são os seus filhos. Não fique, sabe, com vergonha não, você tem porque você mereceu, porque você merece. Nós merecemos na íntegra não, mas o bondoso Deus nos deu, e Ele quer que você, sabe, amado, viva o melhor dessa terra. No original, essas palavras que são usadas, elas precisam ser da nossa linhagem, ou seja, na nossa campanha, no nosso dia a dia. Eu preciso declarar todo dia que eu mereço sim, que eu devo apoderar sim, que eu devo prevalecer sim e que serei bem sucedido. É isso. Assim como o Senhor ordenou que Davi subisse a Hebrom para estabelecer o seu reino, Deus trouxe este endereço para nós aqui, isso ficou muito claro. Merecíamos? Eu acredito que sim, que senão Deus não daria. Se um de nós merecer e os demais não, assim Deus o fará. Lembra quando Abraão, o Senhor disse que estaria destruindo Sodoma e Gomorra? Lembra dessa história? Abraão disse assim, Senhor, se tiver 50 justos lá, ele falou vários, vamos chegar nos 50, o Senhor destruiria a terra? O Senhor disse não, por amor de 50 justos eu não destruiria toda a terra. Aí ele foi abaixando, o Senhor disse, Abraão, presta atenção, se tiver um justo, eu não vou destruir a terra. Quantos têm o seu nome escrito no livro da vida, porque você aceitou Jesus? Olha quantos justos estão aqui, então você merece, aplauda ao Senhor, porque você merece o melhor desta terra. Aleluia! Sabe, irmão, a nossa maior herança não são as paredes deste local, não são essas paredes de concreto, de ferro, de aço, são as vidas que serão salvas. Como assim, pastor? A cada pessoa que você convidar, você está ministrando sobre a vida dela, ainda que você não fale uma palavra, mas ela vai vir no lugar para ser ministrada. O maior tesouro de Jesus, amado, não é os céus, o maior tesouro de Jesus são as vidas, são as almas, sabe? Eu quero te convidar nesta noite para que a gente possa, a partir de agora, fazer um resgate neste bairro. Você me ajuda a resgatá-los? Se amém, está fraco. Você me ajuda a resgatá-lo? Amém. Aleluia. Um prédio novo, amado, só faz sentido se ele estiver cheio de pessoas salvas. Cheio de pessoas salvas. Nós vamos usar campanha, nós vamos usar célula, nós vamos usar evangelismo estratégico para alcançar os necessitados. E se há pessoas sofrendo com depressão, com vício ou casamento destruído, a poucas quadras daqui, escute o que eu estou te dizendo, a nossa responsabilidade é levar Jesus a elas, para que elas sejam curadas, libertas e salvas. Como que eu estarei fazendo, pastor? Simples, você simplesmente vai se posicionar e o Senhor é quem vai fazer. Ponto 4, a demarcação do território pela marcha profética. Josué capítulo 6, versículo 5 diz assim, e será que tocando-se prolongamente a buzina do carneiro, ouvindo voz o som da buzina, todo o povo gritará com grande grito, ou seja, com gritos fortes, e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá, cada um em direito de si. Juízes 7:21. E ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando, fugiu. Preste atenção, amado. Esse texto, o profeta de Deus, ele precisava tomar aquela cidade. Então, o que eles fizeram? Sabe? Eles foram até a cidade e deram algumas voltas sobre aquela cidade. As cidades antigamente, amado, não é como hoje. Nós estamos aqui em Diadema, se você atravessar o rio para lá, é São Bernardo, né? Então o que divide hoje é um córrego, é um rio. Mas naquela época, as cidades, elas ficavam em meio aos desertos, e elas poderiam ser saqueadas por outras nações. Então elas tinham um muro altíssimo. O muro da cidade de Jericó era tão largo que era aproximadamente hoje contado como uma das nossas avenidas. Passava carros em cima do muro. Hoje os nossos muros são finos, né? Para que ninguém entre, talvez você coloque como antigamente aqueles cacos de vidro. Algumas pessoas colocam cerca elétrica.
e coloca um muro alto. Mas eles eram muros muito altos mesmo, como se fossem muros de castelos. E a Bíblia diz, amado, que eles precisavam derrubar aquela cidade para que a conquista da cidade que eles queriam, e Jericó estava no caminho, Jericó precisava cair por terra. Porém, era uma cidade muito forte em guerra, muito forte em soldados, muito forte em armamento bélico da época. Mas o Senhor disse: você vai levar os sacerdotes e vai à frente, os músicos vão atrás, e vocês não vão falar nada. Imagine você, durante todos esses dias, eles dando volta, circundando a cidade. Vamos dizer que eles não eram cidades como hoje, Diadema, São Bernardo, que é muito grande, mas era como se fosse um bairro bem grande. Vamos dizer que fosse o bairro da Pauliceia e fosse murado. Eles tinham que dar a volta. Preste atenção, amado. No último dia o Senhor disse: no momento certo, o sacerdote vai tocar o chofar, vai tocar as buzinas, o cântaro será levantado e o povo gritará bem forte. Sabe o que vai acontecer? Vocês não vão precisar fazer nada. Toda a muralha, todo o impedimento cairá por terra. E eles conquistaram a terra. O que isso significa para os nossos dias? Nós temos várias muralhas levantadas, fortificadas, coisas que você fala assim: ó, eu não consigo lutar contra isso porque é mais forte que eu. Talvez tenha a ver com a lei, talvez tenha a ver com a justiça, talvez tenha a ver com a saúde, mas você tem um Deus que diz: clama a mim e eu responder-te. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe, mas eu vou te anunciar. Só que nós precisamos, amado, não ficar nas histórias apenas lendo. Nós temos que pegar a história para os dias de hoje e colocar em prática. Sabe, irmãos, Jesus, quando andou sobre as águas, Pedro disse assim: permita que eu vá até o Senhor. Ele disse: vem. Ele disse: olha, Pedro, é o seguinte, eu sou Deus, eu tenho os meus poderes, você é um mero mortal. Foi isso que ele disse? Você é alguém que não vai saber, você vai se afundar, vai me dar trabalho, vou ter que pegar você, puxar pelo braço, pelos cabelos, até você levantar. Foi isso que Jesus disse? Não. Ele disse apenas: venha. Homem nenhum, exceto Jesus, e depois Pedro andou sobre as águas. Sabe por que isso, amado? Porque nada pode ser impedimento para você ser um vencedor. Nada pode ser impedimento para você receber a cura. Nada pode ser um impedimento para você ser liberto, curado, restaurado, restituído, abençoado, próspero, valente de Deus. Nós precisamos nos posicionar. E esse posicionamento, amado, é algo que Deus tem para a tua vida, sabe? No mundo espiritual, Hebrom reflete um território intensamente disputado. Eu quero te dizer que a sua vida foi muito disputada pelo inferno. O diabo queria te levar através da idolatria, através da feitiçaria, através de tantas outras coisas, drogas, prostituição, não importa. O diabo tentou me levar por várias vezes, tentei o suicídio por várias vezes antes de conhecer Jesus, mas o Senhor disse: este é meu, já foi marcado e nada pode impedir. Sabe, onde o inimigo tenta fincar as suas bandeiras, o adversário muitas vezes ele quer ocupar o que Deus destinou para ser seu. Preste atenção, meu amado, a nossa palavra de ordem nessa campanha é: retome o seu território. O território é seu. Quando você orar por alguém, libera a palavra profética sobre a vida deles. Nós temos o momento de oração, né? Eu oro das 8 às 9, que é um relógio de oração que nós temos aqui na igreja toda semana. E das 8 às 9, eu pego a lista de membros, um por um. Vou citando nome por nome e vou falando coisa por coisa, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei. Eu disse: prospera, Senhor, abre a porta. O emprego está difícil, a saúde está ruim, o problema está assim. Eu começo a declarar, eu chamo pelo nome. É isso que nós devemos fazer. Você tem que chamar o seu problema pelo nome e mandar ele bater em retirada, porque o Senhor é contigo. Deus não desistiu de você. Pastor, mas por que não está acontecendo? Porque você está calado. Você por muitas vezes tem se acovardado, sabe? A dinâmica da marcha ao redor do prédio que eles estavam enfrentando ali, que eram as muralhas, era uma dinâmica, amado, que muitas pessoas tentaram impedi-los. Imagine, o Senhor disse assim: vocês vão rodear a cidade sem falar uma palavra. Você acha que os guardas lá em cima não ficavam rindo? É desse jeito que vocês vão, sem arma, conquistar a terra? É desse jeito que vocês vão tomar a cidade? E talvez xingava um: você é gordinho, você é careca, você é isso. Porque é assim que o diabo usa, de baixaria. Talvez se fosse eu ou você lá, eu diria assim: vou falar não, só vou dizer a mãe, né? Dependendo do que xingasse. Mas não, o Senhor disse: calado.
O problema nosso é que nós falamos demais. O Senhor disse: você apenas receba a tua bênção calado, deixa para você gritar na hora certa, deixa para você glorificar na hora certa, deixa para o momento de você contar o testemunho na hora certa, porque vai acontecer. Sabe, irmãos, em um determinado momento dessa campanha, nós sairemos das 4 paredes desse templo para realizar uma marcha de fé e clamor ao redor do prédio da igreja. Se você for aquela pessoa que tem vergonha, eu sou tímido, pastor, eu não vou, não vamos te obrigar. Mas é rápido, é aqui, ó. Entrou na Pessegueiros aqui, saiu do outro lado, vamos chegar aqui de novo. Quantas vezes iremos fazer isso? Não é 7. Provavelmente uma única vez. Amém? Mas se o Senhor mandar fazer mais, eu tenho certeza que Ele fará. E vamos tomar este lugar. Eu não estou falando do prédio, eu estou falando desse bairro. Essa nossa caminhada, amado, o Senhor multiplicará milhares de vezes, como se nós estivéssemos andando por todo o ABC. E o Senhor vai salvar muitas pessoas. E quando não couber mais aqui, o Senhor levará para outros lugares importantes que essas vidas encontrem o Senhor. Será uma marcha de demarcação territorial. Cada passo dado no asfalto será um decreto profético. Assim como os 300 valentes de Gideão fizeram. Eles cercaram o arraial do inimigo e mantiveram suas posições firmes, fazendo as defesas do adversário desmoronarem. Nós cercaremos esse quarteirão com a intercessão. Você crê nisso? Posso contar contigo? Dos que estão aqui, quantos eu posso contar? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que as fortalezas espirituais de idolatria, criminalidade, frieza, que está armado sobre essa vizinhança, sobre este povo, vão cair nesse tempo. Quando o som do nosso clamor, amado, ecoar pelas ruas. E eu quero concluir dizendo que o Senhor está no trono, assentado. E essa palavra já foi liberada nesta noite. Eu sinto pelos aqueles que não vieram hoje, talvez vão ouvir pelo YouTube, mas eles serão abençoados também. O que Deus precisa agora é de soldados focados e corajosos, que não vai desistir diante de nenhum obstáculo. Hoje você vai tomar a sua decisão no Espírito, não na alma. Você vai selar o seu pacto com o voto financeiro para edificar o sustento do prédio. E você vai blindar o seu coração para ser um instrumento de evangelismo, alcançando vida. Quem já orou alguma vez dizendo: Senhor, eu quero ganhar almas para Ti? Precisa levantar a mão. Ou se você já orou, esse é o tempo que o Senhor está te dando a oportunidade. Amém? Eu quero convidar todos os líderes, discípulos e valentes, todos os irmãos que querem aceitar esse desafio hoje. Vou chamar os pastores aqui na frente e nós iremos orar e te ungir como um valente de Gideão.